para continuar nosso estudo do Apocalipse. Hoje estou sozinho, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É segunda-feira, dia 22 de julho, e a partir de quinta-feira nós voltamos a trabalhar. Vai ser difícil, o dia todo na escola, só Deus sabe como que é difícil, né? Mas graças a Deus que nós temos o nosso emprego que o Senhor preparou, nosso meio de sustento. Temos que ser gratos por tudo e lembrar que nada acontece por acaso, porque Deus está no controle. Ele sempre está no controle de tudo que acontece, inclusive no destino das nossas vidas. Muitas coisas que acontecem muitas vezes e a gente lamenta, não deve lamentar não, irmão. Tem que saber que o Senhor está no controle. Se Ele deixou que acontecesse ou se Ele fez, é porque isso é bom para a gente, né? Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos certas coisas, mas depois nós vamos entender tudo. Há coisas que não dá para entender no momento. Você passa por aquela situação, você fala, meu Deus, mas eu não entendo, eu procuro ser fiel, eu me esforço, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas por que está acontecendo isso comigo? E a gente não entende. Mas depois sempre vem o entendimento. Imagina Jesus lavando os pés dos apóstolos. Pega a toalha, amarra na cintura, pega uma bacia d'água e sai, lava o pé de um, lava o pé de outro, lava o pé do outro. E o Pedro começou a olhar aquilo e ficar pensativo. O que Jesus está arrumando? Por que ele está lavando os pés dos apóstolos? Nós deveríamos lavar os pés dele, não ele lavar os nossos. Ele ficou de olho, quero ver se ele vem em mim. E de repente Jesus lava o pé do que está próximo dele e se aproxima dele e fala, o senhor vai lavar meus pés? Jesus olha para ele e fala, o que eu estou fazendo agora você não entende. Mas depois você entenderá, Pedro. O senhor nunca vai lavar meus pés. Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E a parte mais bonita é essa, a submissão. Então ele se entrega de repente e fala, Senhor, não somente os pés, mas as minhas mãos e a cabeça também. Olha só, isso é submissão. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Senhor, não lava só os pés, não, lava as mãos também, lava a minha cabeça. Pode lavar, eu quero ter parte com o Senhor. Pode fazer tudo que o Senhor quiser, que eu quero ter parte com o Senhor. Que coisa linda, né? Sem ditar regras para o nosso Senhor, porque está cheio de gente por aí ditando regras para Deus. Tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Se não for assim, não é de Deus. Meu Deus, quanta pobreza espiritual, principalmente no sistema religioso. Nós vamos começar a falar aqui sobre o sistema religioso. O sistema religioso é aquele sistema de Norex. Parece que é, mas não é. Tem todas as características de ser, mas não é. Como muita gente que se disfarça de servo de Deus e não é. Parece que é, mas não é. O sistema faz isso, ele copia direitinho tudo o que acontece na obra de Deus, mas não tem parte com Deus, porque não se importa em fazer a vontade de Deus. Esse é o problema do sistema religioso. O sistema que engana, que faz a gente pensar que está tudo bem, e não está tudo bem. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos entregar para o Senhor, nós precisamos nos sujeitarmos ao Senhor, à sua santa e soberana vontade. Nós precisamos fazer isso. O sistema não, o sistema quer te subjugar, o sistema quer te escravizar, o sistema quer arrancar tudo que você tem, inclusive a sua liberdade, mas Deus não quer isso de você. Foi por isso que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres porque o Senhor nos libertou. Mas ainda existem muitas pessoas acorrentadas pelo sistema religioso que só fazem aquilo que é determinado no sistema, não se importam com a vontade de Deus. Não tem conhecimento, ou se tem, não confunde a vontade de Deus com a vontade do homem. É por isso que houve o livro da revelação. Jesus foi para a glória, ele já fez a obra,
ele já veio, ele evangelizou, ele sofreu na cruz, ele morreu, ele pagou os nossos pecados, ele nos conquistou para Deus e agora ele subiu ao céu. E de lá ele fala, vou mandar uma revelação, eu preciso alertar a minha igreja, porque vão surgir pessoas que vão tentar enganar o meu povo. Se você ler o capítulo 10 de João, quando ele fala do bom pastor, ele diz que as ovelhas do Senhor seguirão a voz do pastor, mas de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque não é pastor, é mercenário. E o mundo gospel hoje está cheio de mercenários. O mundo gospel hoje não pode oferecer um pastor. Eu estou falando do mundo gospel. Eu não estou falando do evangelho. O evangelho é outra coisa bem distinta, bem diferente. Eu conheço congregações onde o Espírito de Deus tem total liberdade. Mas são poucas, são raras. A maioria delas está oferecendo comida estragada, deixando os crentes doentes. Isso é um problema sério. Quando você percebe que a comida está estragada, é quando a pessoa saiu da essência do evangelho. Quando começa a falar como um homem, quando começa a tomar posição de homem, quando não se submete à palavra de Deus. Comigo aqui é assim, comigo é do meu jeito, pronto. Deus já não tem mais parte nesse negócio aí. Já é o homem que está mandando. E o Espírito de Deus se retira, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A revelação vem. Paulo, depois de ter sido alcançado pelo Senhor, após perseguir tanto a igreja, o Senhor disse para Ananias, olha, eu vou mostrar para Paulo o tanto que ele deve sofrer por amor do meu nome. E Paulo sofreu. Andou em Damasco, andou em Jerusalém, andou por todo lado, inclusive em Antioquia. E perseguido daqui e de lá, não tinha para onde ir. Então Barnabé pegou Paulo e levou ele para a Ásia. Vamos evangelizar os gentios. E foram. E fizeram um trabalho missionário pioneiro, maravilhoso para Deus, ganhando muitas almas para o Senhor e começando a igreja dos gentios que somos nós. Mas justamente quando Paulo está encerrando o seu ministério, que ele chama os anciãos das igrejas lá em Éfeso, e ele diz para eles assim, olha, não me lembro se é Éfeso ou Mileto, acho que é em Mileto, ele diz para eles assim, olha, vocês precisam olhar por vocês mesmos e também pelo rebanho de Deus sobre o qual o Senhor vos constituiu como bispos. Porque eu sei que depois da minha partida se levantarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo pregou naquela igreja, naquela noite, quando disse que nunca mais voltaria a ver eles aqui na terra, porque dali iria para Roma e seria preso e morreria em Roma. O Senhor já tinha mostrado para ele que o tempo dele tinha terminado, estava acabado. E lá vai Paulo para Roma, mas deixou esse lembrete: no meio de vocês, no meio dos crentes, no meio dos irmãos, no meio das ovelhas do Senhor, se levantarão lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Olha que palavra dura, mas real. Então agora o Senhor está trazendo a revelação, quase 100 anos depois, para João alertar a igreja. 7 cartas para as igrejas. Como eu disse em outra live, o número 7, ele tem a função da totalidade, da plenitude. Então as 7 igrejas quer dizer para todas as igrejas que existem hoje, que vão existir amanhã, que já existiram, é para a totalidade. É a plenitude da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. E aí nós encontramos aqui então, vejamos rapidamente, senão também não vai dar tempo, não é? Alguns versículos já foram comentados, eu vou estar passando para frente, vou continuar dali por diante. No versículo 5, quando o pastor Marcos comentava, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Olha o número 7 aparecendo outra vez aí, né? Os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, com todas as suas características, com toda a sua plenitude, com todo o seu poder, governando a igreja aqui na terra.
Porque Jesus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Até então, precisamos entender, no Antigo Testamento havia profetas, e o Espírito Santo ele descia e tomava um profeta e a pessoa profetizava. Então ele voltava para o céu, voltava para a glória. Mas Jesus disse: eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. Ele já está com vocês, mas ele estará em vocês. E essa é a função do Espírito Santo. Jesus deixou aqui o seu substituto, o seu vigário. A palavra vigário significa substituto. Muita gente não sabe, é bom tomar conhecimento, né? Um pouco de língua portuguesa nos ajuda também a compreender a palavra de Deus melhor. A palavra vigário significa substituto. E Jesus disse que mandaria o Espírito Santo para ficar com a igreja, para não ficarmos órfãos, ou seja, para não ficarmos sem auxílio do céu. O Espírito Santo viria para nos acompanhar em nossa caminhada. E a gente para analisar, você vai ver lá em Êxodo, quando o povo de Israel pecou e Moisés subiu no monte e o Senhor falou com ele e ele disse: olha, se a tua presença, se o teu Espírito não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque a presença de Deus, e Deus disse para Moisés: Moisés, farei isso que me pede também, porque te conheço por nome e porque você achou graça diante de mim. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E é essa presença que nós contamos com ela hoje para enfrentar os desafios, que não são poucos. São muitas mágoas, são muitas lágrimas, é muito sofrimento, é muita angústia enquanto nós fazemos a obra de Deus. Porque, irmão, quando você está inerte, quando você não faz nada, está tudo bem. Mas se você se dispõe a fazer a obra de Deus, o mundo cai na tua cabeça. Você pode ter certeza disso. A perseguição vem, a luta vem, o problema vem, porque o inimigo não está satisfeito com a sua batalha. Mas vamos morrer batalhando para não viver inerte sem fazer a obra de Deus. A obra de Deus está aqui para ser feita e nós vamos fazer. João foi parar na ilha de Patmos, velhinho, sozinho, desamparado, precisava talvez morar num asilo, foi exilado na ilha de Patmos. Olha que coisa, né? Mas não desistiu. Lá na ilha de Patmos ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. O Senhor disse: João, vou te mostrar coisas que vão ajudar muito a minha igreja, não só no presente, mas principalmente no futuro, quando o tempo já estiver próximo de se cumprir. E é isso que nós vemos aqui. João começa a trazer essas revelações. Primeiramente, a revelação começa no plano material, aqui na terra, na ilha de Patmos. E de repente se abre uma porta no céu e ele é chamado: sobe aqui. E João sobe, é levado, arrebatado em espírito, ele sobe e ele começa a ver coisas no céu para trazer para nós aqui na terra essas revelações. A primeira coisa que ele vê é esse trono que é relatado aqui no versículo 3, no versículo 2, versículo 3, fala do trono, da aparência do trono, de quem estava sentado sobre o trono, e fala também dos 24 anciãos que estavam assentados ao redor do trono, vestido de veste branca com coroa sobre a cabeça, ou seja, eram pessoas que tinham poder para reinar. E mostrando que esse trono, de onde saíam relâmpagos, trovões, vozes, era o lugar de onde Deus comanda tudo, ou seja, Deus está no controle de tudo. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência para quem anda na presença de Deus, irmão. É por isso que nós precisamos nos alegrar em tudo, no sofrimento, na tribulação, ser gratos a Deus por tudo que está acontecendo, por tudo que Ele permite que aconteça, porque Deus tem um plano. E nós precisamos confiar em Deus, que o plano de Deus está em andamento. Eu fiquei desempregado na década de 90, mais precisamente no início de 91. Não achava nada para se fazer, nenhum trabalho de maneira nenhuma. Fiquei muitas vezes desesperado. Cheguei lá em São José do Rio Preto de carona para ver se arrumava emprego. E passei o dia andando, não tinha um centavo para comer, não tinha nada. Carona aqui, carona ali. Voltando 5 horas da tarde, perto de Olímpia, andando na beira da pista para pegar carona com o caminhão. Não sabia que Deus tinha um plano. O plano dele era me levar de volta para a escola. O plano dele era me formar na área de informática, na faculdade de letras.
me dar um trabalho na educação, me levar a escrever livros, me levar hoje a fazer essa live que eu estou fazendo aqui, me dar esse entendimento que Ele me deu. Ele sempre tem um plano. Nós é que dificultamos as coisas, é por isso que nós não podemos reclamar. Nada de reclamação, nada de murmuração, confie em Deus. É o plano de Deus está em andamento. Mas por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus tem um plano na sua vida. Se você está sendo perseguido, sofrendo, passando por dificuldade, é porque o propósito de Deus na tua vida é grande. Glorifica o nome do Senhor, porque quando se cumprir o propósito de Deus na tua vida, você vai se alegrar e vai se alegrar muito. Nós encontramos no versículo 6 então: havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Numa outra tradução falam que eram 4 criaturas, aqui fala 4 animais, mas acaba sendo a mesma coisa. O João não sabia descrever esses 4 seres que estavam ali diante de Deus, que ele via cheio de olhos, na frente, atrás, cheio de olhos para todo lado. A gente pode compreender que a linguagem figurada significa que Deus está vendo tudo o que acontece. Eu vi vários vídeos, várias mensagens sobre o capítulo 4 do Apocalipse. Parece que as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto, porque é a questão de interpretação. Se a gente errar, a gente fala uma besteira, né? Não que podemos falar besteira. Mas vamos continuar lendo aqui, Deus vai dando entendimento. O primeiro animal era semelhante a um leão. Vamos lembrar que leão é o símbolo do rei dos animais. É por isso que Jesus aparece como o leão da tribo de Judá. O segundo animal, semelhante a um bezerro. Olha, lembra também o sacrifício, porque tanto o cordeiro como o bezerro eram levados ao sacrifício. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. Que coisa interessante, começa a fazer sentido. Você vai juntando os quebra-cabeça, não é? E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Olha que coisa mais cheia de sabedoria, né? Você começa a perceber então o leão, o primeiro ser que aparece é semelhante a um leão, denotando o reinado. O segundo, semelhante a um bezerro, denotando o sacrifício. E o terceiro animal tem o rosto de um homem, como se fosse o ministério do Senhor na terra. Não estou dizendo que não posso fazer essa afirmação. Mas o quarto animal, semelhante a uma águia voando, lembra o céu, lembra o trânsito no céu, na glória, nas nuvens, como Jesus foi arrebatado e uma nuvem o ocultou aos olhos dos apóstolos para que ele fosse recebido na glória. Então é muito interessante, é como se fosse a nossa jornada na terra, a jornada da igreja, porque nós passamos pelas mesmas características enquanto igreja. Nós temos uma jornada aqui na terra que nós devemos cumprir, que envolve o reino, envolve o sacrifício, envolve o ministério humano, porque Deus quer usar homens, não é que Ele precisa, Ele quer usar homens e mulheres na obra do seu ministério. E o terceiro, então, é o trânsito no céu, na glória, para onde nós vamos, muito em breve, quando Jesus voltar. O versículo 8 diz assim: os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Que coisa gloriosa, né? Faz lembrar novamente a igreja que vive constantemente em adoração, a igreja que não tem tempo para cantar música profana, a igreja que não tem desejo de viver para o mundo. Pai do Senhor, pastor Olival, seja muito bem-vindo à nossa live. Então, olha só, é uma característica perfeita. Estavam cheios de olhos, tinham 6 asas, ou seja, o poder do voo, 6 asas. Se 2 leva uma ave para o céu, imagina 6, né? Leva para o céu, garante, te mantém, às vezes flutuando nas alturas, e não descansa, não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, adoração constante, adoração contínua, comunhão contínua. Nós falamos muito em relacionamento,
Não adianta você pertencer a um sistema religioso e você não ter relacionamento com Deus. O sistema não vai te salvar. A sua ligação com o sistema não vai te salvar. Não adianta você pensar, não, mas eu faço parte de uma igreja, que na verdade é uma organização humana, uma empresa, meu nome está no hall de membros, e eu tomo comunhão e dou minha oferta. Não adianta. Isso não vai te salvar. O que vai te salvar é um relacionamento. O noivo não leva para a casa dele uma estranha, ele vai levar a noiva com quem ele desenvolveu um relacionamento, que desenvolveu um relacionamento com ele. Porque ela é esposa. Existe um relacionamento. Vai levar uma estranha, não conhece, não sabe os hábitos, não sabe se tem higiene, não sabe se é uma pessoa respeitosa. Como que vai levar uma pessoa estranha para dentro de casa? Então nós não podemos ser estranhos ao Senhor. Precisamos desenvolver esse nosso relacionamento com o Senhor. Cada dia mais perto de Deus, cada dia mais próximo do Senhor. É por isso que nós estamos recebendo esse alerta. E no versículo 9, quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Olha que coisa maravilhosa, né? Ainda relembrando sobre os 24 anciãos. Os 24 anciãos, eu vi uma mensagem que o pregador dizia que 12 deles eram os 12 patriarcas e 12 eram os 12 apóstolos. Irmão, o Apocalipse é um livro de metáforas. Não sabemos se os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, foram salvos. Mas os 12 anciãos, esses 12 anciãos, simbolizam os 12 patriarcas. Ou seja, simbolizam o povo de Israel que já foi salvo antes de Jesus, na época de Abraão para cá, não é? Que a salvação sempre foi pela graça, apesar da lei ter reinado de Moisés até João Batista. E a graça, então, de Jesus até nós. Mas assim, foram salvos pela graça, foram alcançados pela graça. E os outros 12, que simbolizam os 12 apóstolos, simbolizam aqueles que serão salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os salvos do Novo Testamento, aqueles que foram salvos na época de Jesus, os que foram salvos depois na pregação dos apóstolos, os que foram salvos depois quando a igreja foi perseguida, quando a igreja foi esmagada debaixo do Coliseu Romano, quando a igreja foi perseguida pela Inquisição Católica, quando iam morrer queimados na fogueira. Esses salvos, esses são simbolizados por 12 desses anciãos que estão ali. E eles se prostram diante do trono, ou seja, eles se lançam no chão diante do eterno Criador. Que é uma coisa que nós precisamos ter em mente, irmão. Nós precisamos ter em mente. O Senhor merece toda a nossa reverência. Nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, em espírito, em adoração, em louvor, em gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele permitiu, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele permite que nos aconteça. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós precisamos estar atentos a isso, confiantes nisso e cientes de que nós temos um ministério aqui na terra, que é levar a palavra de Deus aos quatro cantos. Muitas pessoas já perderam a noção disso. Muitas pessoas estão envolvidas com as suas práticas religiosas. Muitos vão todos os dias num templo, muitos se preocupam em manter o templo aberto, limpo, bonitinho, mas não se preocupam em ganhar almas, não se preocupam em levar a palavra, não aproveitam a oportunidade de pregar o evangelho, vivem de rituais, vivem de liturgias, e foi assim que a primeira igreja cristã se desviou e partiu para a idolatria. Temos que ter muito cuidado com isso, para que não aconteça conosco como aconteceu com eles. Porque se nós nos desviarmos daquele que é do céu, é isso que vai acontecer. Começa a fazer as coisas mecanicamente, começa a fazer as coisas sem ter noção do que está fazendo, do que está dizendo, e perde o amor nas almas.
E o amor é tudo que Deus espera de cada um de nós. Porque se você tiver amor, você tem obra, você tem atitude, você se preocupa. Como é que eu posso estar preocupado com alguém, comigo, com a minha salvação, e não estar preocupado com o meu próximo, com a minha família, minha esposa, o marido, os filhos, os netos, os primos, os tios, os amigos, os colegas de trabalho? Como que eu posso não estar preocupado com eles se o amor de Deus está em mim? Se eu tenho conhecimento da palavra de Deus e sei que aqueles que não estão na presença de Deus estão perdidos para sempre, eu tenho que ter esse amor de ir em busca das almas, de abrir os olhos das pessoas e dizer: olha, você precisa se converter, mas você não pode falar que a pessoa se zanga. Então ora pela pessoa pelo menos. Boa noite, Inês, minha prima, Deus te abençoe, querida. Nós precisamos ter essa visão de Deus, irmão, alcançar as pessoas. E onde os pecadores estão, é lá fora. É lá fora. E Deus nos deu essa ferramenta aqui que é maravilhosa. Deus nos deu essa ferramenta, é perfeita. Sabe? E eu fico assim, extasiado quando eu vejo a preocupação. Uma igreja que faz um culto de adoração ao Senhor e põe na live, joga para todo mundo ver. É a palavra cantada, é a palavra orada, é a palavra pregada, é a palavra anunciada de todas as formas. É um jeito de ganhar almas. E a nossa função na terra. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E essa é a mensagem da igreja. Que muitos púlpitos já não pregam que Jesus vai voltar. Muitas vezes o pastor ou pregador, seja diácono, presbítero, cooperador, seja quem for que vai pregar, prega uma mensagem bonita que deixa as pessoas emocionadas, mas não fala da volta de Jesus, não fala em arrependimento. Nós precisamos pregar o arrependimento aos pecados. Nós precisamos nos lembrar que tanto eles quanto nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque nós somos pecadores. Nós que conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes transgredimos. Imagina quem não conhece. Precisa de arrependimento, precisa de perdão, precisa de salvação, precisa desse alerta muitas vezes. E se nós não temos como levar a palavra, nós temos muitas vezes que orar por essas pessoas e apresentar ao Senhor: Senhor, está aqui, faz um caderninho, faz uma lista ali, ó. Coloca o nome da pessoa que você quer que seja alcançada, assim, ou manda alguém pregar o evangelho para essa pessoa. Envia um pregador, envia alguém que tenha sabedoria para ganhar essa pessoa para o Senhor. Se preocupe, faça alguma coisa pela obra de Deus, irmão. Vamos fazer um depósito no céu, porque o depósito da terra pode ser surrupiado a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos perder tudo, se o câmbio muda, se o dinheiro muda, se o governo muda. Se entra um espertinho na sua conta, tira tudo, você fica sem nada. Mas se você deposita no céu, lá não entra ladrão. Lá ninguém rouba. Do Senhor ninguém toma, porque Ele é o mais forte de todos. E é uma pregação que eles fazem enquanto eles adoram o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E aí diz que quando os seres davam glória e adoravam a Deus, os 24 anciãos se prostravam diante do trono de Deus, adoravam aquele que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Sabe o que significa isso? Significa submissão. Ou seja, eu tenho uma coroa, eu tenho poder, eu mando, eu reino, mas eu vou me submeter ao Senhor. Muita gente não se sujeita a ninguém, irmãos. Eu vejo muitas vezes na escola, nós temos a hierarquia das pessoas que estão acima de nós. Todo mundo quer mandar, ninguém se sujeita a ninguém. Ninguém quer obedecer a ninguém, ninguém tem humildade. As pessoas pensam que são deuses, pensam que estão naquele cargo para sempre, que ninguém vai derrubar elas, que não vai acabar, que vão viver para sempre, que vão ser jovens para sempre. Vamos olhar para a história, vamos olhar para o passado. Cadê os Césares do passado? Cadê os reis de Judá, de Israel? Cadê os imperadores romanos? Cadê Alexandre o Grande e todos os demais? Cadê aqueles que fizeram a revolução comunista na China, na Rússia, em todo lugar? Onde estão?
Não existe poder eterno nesse mundo. Precisamos nos sujeitar uns aos outros e a Deus, como a palavra de Deus nos ordena. Sermos humildes e mansos de coração como nosso Senhor. Bom, hoje eu vou parando por aqui porque o capítulo 4 só tem 11 versículos e eu só queria complementar aquilo que nós fizemos na sexta-feira. Na quinta-feira estarei ali em Morro Agudo, compromisso assumido com o pastor Lorival, com a igreja, falando também sobre o Apocalipse, versículo por versículo. Nós começamos o capítulo 1, mas não foi possível terminar e nós vamos dar continuidade, se Deus quiser, ensinando e aprendendo com aqueles que são servos de nosso Senhor. Vou deixar nas mãos do Senhor. Vamos orar e vamos deixar que o Senhor nos dê a graça para fazer aquilo que é da sua vontade. Quero deixar um abraço para todos. Muito obrigado pela presença. Pastor Lorival, minha prima Inês, mais alguma pessoa que passou por aí eu não vi. Um abraço para vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus.